Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você que acompanha o Arco 43 Podcast. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito bem-vindo e cola conosco que hoje o programa é um daqueles que são essenciais que os professores tenham ali na ponta da língua, entendam a discussão, estejam por dentro do assunto, porque urge em nossa sociedade conversar um pouco e fomentar a compreensão global e a diversidade cultural nas escolas, que é o nosso tema aqui hoje. E junto comigo para compor essa mesa maravilhosa, está sentada à minha destra ela, Regiane Taveira, a pessoa que encarna a compreensão humana, a pessoa que está aqui, que se eu levasse na ONU para trocar uma ideia, a gente resolvia metade dos problemas que acontecem hoje. Regiane Taveira, seja muito bem-vinda! Ai, Keller, você se supera, de verdade, você. Olha, começando o programa sempre super feliz, gente, ele consegue. 5 anos, Keller, imagina 5 quantas anos. frases de começo aí de programas você tem. Eu vou ainda sentar e você vai ver. Ainda vou fazer uma surpresa, porque para mim é uma delícia, tenha certeza disso. Você já colocou muito bem, né? Uma pauta que não se esgota, que a gente precisa o tempo todo estar ali falando, refletindo, mas não só isso, não é? A gente olhar para os avanços, para o que falta avançar, né? E aí fica ali aquela coisinha, já que olhando para essa pauta, vem sempre aquela questão: que tipo de professor, como que o professor tem que estar preparado hoje lá na escola para lidar com tudo isso? Será que é fácil? Será que é fácil? Não, não é fácil. Mas, como a gente vai discutir muito bem esse assunto aqui, não é, Kelly? E nós temos convidadas aqui que eu acho que vão nos. Acho, não tenho certeza que vão nos ajudar muito. Perfeito, perfeito. E junto conosco, compondo essa mesa de pessoas de alto garbo, elegância e envergadura intelectual, está conosco a Silvia Panazzo, que sempre cola aqui com a gente. Agora de cabeça, me lembro que nós gravamos o 145 sobre ensinar história e gravamos o 171 falando sobre se os professores estão atentos às transformações sociais. Mas eu tenho certeza que quem procurar vai encontrar a Silvia trocando ideia conosco aqui do Ar 43 no YouTube, em outros locais. E tem fotinha lá no meu Instagram, minha e da Silvia também, quem quiser ir atrás, porque a gente se trombou numa festa muito bacana da Editora do Brasil, que teve no ano passado, e foi, ó, fantástico. E a Silvia Panazzo é bacharelada e licenciada em História, graduada em Pedagogia, pós-graduada em Tecnologia na Aprendizagem e por 28 anos foi professora de História para o ensino fundamental, anos finais e ensino médio. É autora de coleções didáticas de História e de Ciências Humanas, sendo as mais recentes Interação Humanas e Conexões e Vivências História, publicadas pela Editora do Brasil. É pesquisadora de educação e também coautora do livro Racista, Eu, Afro-Brasilidades e a Luta Antirracista. Um livro fantástico para você, professor, que precisa trabalhar a questão da educação étnico-racial dentro da sala de aula. Está prontinho para você discutir atividades, trabalhos incríveis para se conversar. Seja muito bem-vinda, Silvia, novamente aqui. Pronta para o papo? Prontíssima, Keller. Muito obrigada. Uma alegria estar de novo aqui junto com vocês e junto com suas convidadas, né? Hoje somos uma banca de mulheres aqui. Sim, um grande prazer, viu? E junto conosco, para completar esta mesa incrível, temos também a Isabel Rotti, que é pesquisadora de temas relacionados a direitos humanos, com foco em violência de Estado e conflitos sociais. Desenvolveu nos últimos anos, como curadora, projetos culturais e educacionais voltados à promoção dos direitos humanos, da diversidade e da democracia. São ações que envolveram mais de 50 mil crianças e adolescentes e centenas de educadores em 7 estados brasileiros. Atualmente, é gestora cultural e articuladora de parcerias no terceiro setor, ou seja, alguém que manja muito dos assuntos que nós vamos discutir aqui hoje e do quanto urge na nossa sociedade conversar sobre compreensão e sobre diversidade cultural. Seja muito bem-vinda, Isabel. Obrigado por topar trocar essa ideia com a gente. Tá pronta para o papo? Muito obrigada pelo convite, Kelly. E sim, estou prontíssima. Muito feliz em poder trocar com vocês. Perfeito, perfeito. E aguarda aqui um minutinho que nós já voltamos para essa conversa incrível. Prepare-se para o maior evento de inovação e tecnologia para a educação na América Latina. A BET Brasil 2024 está chegando e a Editora do Brasil vai estar lá.
Vamos todos juntos conectar ideias, inovações e soluções para revolucionar a educação. E não deixe de visitar o nosso stand na BET Brasil 2024, de 23 a 26 de abril. A gente te espera por lá. Hoje, a nossa discussão será focada em algo que vai além das paredes da sala de aula. Afinal, preparar os alunos para um mundo diversificado é crucial para o futuro que nós queremos, certo? Em um mundo cada vez mais interconectado, discutir e promover a compreensão global e a diversidade cultural nas escolas é fundamental. Essa iniciativa não apenas enriquece o ambiente educacional, mas também prepara os alunos para enfrentar os desafios de um cenário globalizado. Ao abordar diferentes culturas, tradições e perspectivas, as escolas conseguem cultivar uma comunidade que seja mais inclusiva, mais respeitosa. Fomentar a compreensão global não é apenas uma opção, é uma necessidade urgente para a construção de um futuro mais tolerante, harmonioso, e é por isso que nós estamos aqui hoje, para discutir e, mais do que isso, para agir. Reconhecemos, então, a importância de capacitar os educadores a promover esse ambiente inclusivo, formando cidadãos globalmente conscientes. E então, como que a gente faz isso? Com um projeto incrível da Editora do Brasil, que é o que a gente vai conversar agora. Nós estamos prestes a explorar nesse papo o projeto Convivências Plurais, que é uma iniciativa que oferece uma formação bem sólida para os professores. E é um projeto que vai além. Ele prepara para trabalhar com livros de literatura que são verdadeiros instrumentos de transformação na educação pública. Bora conversar um pouquinho sobre esse tema. Regiane Taveira, Bora lá. para você, teve algum momento nessa sua longa jornada como professora, educadora nas escolas, onde você olhou assim e falou, ok, o mundo está mais conectado do que eu imaginava. Tem outras culturas aqui, tem outras coisas acontecendo, não vivo mais aquela sociedade um tanto isolada em alguns momentos que talvez tenha sido a formação, né, no passado, ou talvez tenha sido a tua vivência na escola. Qual foi o momento que você falou, estamos conectados? Nossa, estamos conectados. Olha, 2000 e pouquinho, porque quando vem a questão já, né, Keller, de você, começo de 2000 mesmo, que eu falo, quando a minha filha nasceu. Eu falo, a Milene vai fazer 24 anos, e aí eu olho e falo, ali acho que tudo começou a mudar tão Foi. rápido, porque até o crescimento da Milene, eu olho, olha, né, fazendo uma relação mesmo. Foram tantas coisas, veio a questão celular, computador, era tanta coisa que muito diferente, acho que você colocou muito bem, da minha formação, né? Apesar, é o que eu falo, sempre tentando estar ali super antenada, mas a coisa foi muito rápida. Eu acho que, né, de 2000 para cá, a coisa fez um boom. E aí muita coisa foi mudando e a gente, né, nós como os profissionais da educação, tivemos que sobreviver. Eu falo que nós vamos sobrevivendo e tentando melhorar a cada dia, porque não dá para ficar para trás. A cada ano, a clientela que chega ali na escola, não é? Eu estou falando de 2000, já foi uma super mudança. Imagina agora. Agora é Perfeito. muito mais. Então você não consegue estar o tempo inteiro correndo atrás de tudo. Então, em alguns momentos, você precisa parar, não é? Pensar, peraí, qual o caminho tomar com tudo isso? Porque tem que ser uma coisa de cada vez. Senão você atropela. Você começa a atropelar tudo, não é? Até porque, né, e dá para a gente também fazer essa relação, há um tempo atrás, a gente tinha, né, como lugares aí de construção de cultura, de conhecimento, de relações, o quintal da casa, a igreja, não é isso? Nas ruas. Hoje, gente, é a escola. É a escola. Os pais ficam ali 4, 5 horas com o filho, nós ficamos muito mais. Então, a escola, felizmente ou infelizmente, não vou entrar aqui nessa discussão, ela é o centro. E aí a gente acaba, muitas vezes, sim, ficando super sobrecarregados. Mas não dá para deixar passar. A gente tem que estar o tempo inteiro se atualizando, trabalhando todas essas questões. Eu vejo aí, né, uma questão importantíssima. Não basta você se formar naquela disciplina que você vai dar aula.
Isso aí já é, desculpem os professores, é sua obrigação. Quem vai dar aula de história tem que saber de história, quem vai dar aula de geografia tem que saber de geografia, quem é pedagogo tem que dar conta lá dos anos iniciais. Agora, o além, né, dessas formações é muito mais complexo e não é fácil. A gente Porque está você sempre tem... falando aqui que a faculdade forma o mínimo, né? Que é para você estar ali pronto para fazer as suas funções, né, básicas, mas a sociedade tá Exato. lá na escola, né? Tá lá. E você tem, aí você fala, você tem que dar conta. E não é dar conta de qualquer jeito também, não. Não é? Uhum. Você tem que refletir sua prática o tempo todo. Será que esse é o caminho? Será que a gente já percorreu? O que a gente percorreu deu certo, não deu certo? O que que a gente vai fazer então? E isso, gente, antes, né, falava-se das paradas pedagógicas para se refletir prática. Eu falo que reflexão de prática é todo dia. O que não deu certo hoje? Como eu vou tentar consertar isso amanhã? Porque não dá certo? Tudo bem, tem coisa que não vai dar mesmo, mas você precisa ir corrigindo. E essas correções não podem ser durante. Terminou o primeiro bimestre, eu faço a correção. Não dá mais tempo, não é? Até porque se tudo é muito rápido, como é que eu espero 2 meses para corrigir algo que não está dando certo? Espero que eu tenha respondido aí a sua. Sim, já me ajudou bastante. Até para a gente entender um pouco que temos professores que já estão há algum tempo, talvez, na formação, no estado, nas escolas particulares e por aí vai. E muita coisa da tecnologia, dos contatos, acho que pega a gente meio de sopetão e demora um pouquinho para a gente se adaptar, até para entender, para achar a formação, para as escolas entenderem o que estava acontecendo, que é compreensível na correria que nós temos, né? É nesse ponto, por exemplo, que entra a Editora do Brasil, trazendo uma formação para facilitar esse caminho, para trazer para os professores de uma forma mais rápida e com muito conteúdo, né? Para não ficar batendo cabeça no meio do caminho também. Então, tá tudo bem a gente perceber que nós não estamos tão preparados. Mas eu levantei essa questão porque, assim, para quem for do Grande ABC, em São Paulo ou algo assim, eu morei muito tempo em Mauá, que é uma cidade próxima daqui da onde eu moro hoje. Hoje eu moro em Suzano, São Paulo. E Mauá tem muito imigrante nordestino de vários outros locais, mas todo mundo consegue se entender, sabe? Tem uma cultura que ela ficou um tanto homogênea em algum ponto, né? Todo bairro tem uma casa do norte, todo lugar tem isso, tem aquilo, então tem uma cultura que se conversa. Então me mudei para Suzano, que é onde eu moro hoje. Isso na adolescência ainda. E na adolescência eu vim para cá e Suzano tem uma grande comunidade asiática, por exemplo, principalmente de japoneses. O Kasato Maru, que é o navio que veio com a imigração japonesa, já há mais de 100 anos, deixou muita gente aqui, porque aqui tinha uma área rural muito grande, por aí vai. As escolas têm nome, né, de pessoas de ascendência japonesa famosa e por aí vai. E para mim foi um impacto inicial, porque tinha outra comida, outra cultura, outras festas. Aqui acontece muito dos matsuris, tem os templos shintoístas, os templos budistas. Então teve muita coisa nova que para mim foi muito curioso, muito colorido, muito interessante. Mas eu sei que para muita gente pode não ser tanto porque você não está acostumado, você não está vendo essa pluralidade de culturas que às vezes nós temos. Mas para mim foi um choque interessante, porque eu era jovem, né? Quando a gente está ali na infância, é o momento exato para a gente ver outras culturas e compreender, porque é muito colorido, é muito interessante para a gente. Por isso que eu levantei essa questão. Enquanto eu estava vendo a pauta, eu me lembrei desse momento. E é um momento crucial, porque você pode olhar e falar assim, né, não quero saber de outras culturas. Ou você pode olhar e falar assim, nossa, o que que isso me agrega? O que que isso me ensina, né? E é nessa hora que eu vou começar com a Silvia. Silvia, eu tô falando bobeira ou parece que esse momento da educação das crianças, dos jovens, é um momento que ajuda muito para a gente trabalhar essa compreensão global, essa promoção da diversidade cultural, né? E como que você entende que isso impacta na formação de cidadãos conscientes, no contexto educacional para esse futuro que nós queremos tanto para o Brasil e para o mundo? Bom, Keller, eu acho que a pauta que vocês trazem hoje, né, para a gente conversar, é extremamente importante, né, extremamente relevante. E eu diria que a relevância dela não é nem só dentro do campo educacional, né? Ela tem uma relevância em diferentes âmbitos, né, da vida social, da vida coletiva, da vida cidadã. Eu me lembro, você falou do processo de aceleração, né, Uhum. dos tempos, né, de aceleração, da nossa percepção de mudanças e do início, né, dessa
interconexão global. Então, eu me lembro, lá na década de 90, no final dos anos 90, né, o quanto foi impactante para os professores e professoras que, na época, estavam ali em sala de aula, né, naquele início do que hoje chamamos, né, de globalização, de mundialização, como foi impactante as demandas que surgiram para o meio educacional a partir daquele novo cenário, né, global. E uma das coisas, vocês devem se lembrar, né, daquele documento dos pilares para a educação do século XXI, porque a gente já estava ali olhando, né, justamente para essa transição do século XXI, né, que a Rejane colocou ali, né, anos 2000, é justamente essa passagem, né, do 20 para o 21. E um desses pilares, né, era justamente aprender a conviver. Então, veja só, nós passamos, né, já estamos há mais de duas décadas daquele documento, né? Desde então, aquele documento ele se revestiu, né, de muitos sentidos, né? Ele não foi abandonado, ele continua ainda bastante relevante, né, bastante atual, e a gente se encontra hoje também nessa necessidade de aprender a conviver, sobretudo com as diferenças, né? Sejam as diferenças culturais, né? Sejam as diferenças de locais, né? de origem, sejam as diferenças das composições familiares, sejam as diferenças étnico-raciais, né? A gente continua tendo esse desafio de aprender a conviver. Inclusive, né, não só trabalhar do ponto de vista de práticas pedagógicas, né, de ensinar as crianças, os adolescentes, os jovens ali da escola da educação básica a viver dentro desse pilar, mas muitas vezes também nós, professores, né, precisamos ter clareza de que esse pilar precisa orientar as nossas práticas. Isso é extremamente importante. Então, isso dá uma dimensão de um certo compromisso, né, para os professores e as professoras. Um compromisso que eu acho que, como a Rejane trouxe, ele passa permanentemente pela necessidade de uma formação continuada, né? Aquilo que nós trouxemos como bagagem da nossa formação inicial, isso para quem está há mais tempo, né, na sala de aula, já não é mais suficiente, né? A gente precisa abraçar outras perspectivas. E mesmo para essas gerações, né, mais jovens que estão chegando na docência agora da educação básica, acho que essa é uma premissa fundamental, né? Essa formação continuada, ela precisa estar sempre no horizonte do professor ou da professora, porque é isso que você falou, né, Keller? O mundo é extremamente dinâmico. E hoje as mudanças, elas são muito aceleradas e trazem cada vez mais desafios, né? Desafios da ordem da convivência, desafios da ordem de lidar, por exemplo, com as tecnologias, né? Desafios de novos parâmetros cognitivos, enfim. Então, eu acho que esse cenário coloca para os professores e as professoras a necessidade realmente de uma formação continuada, né? E de ir se aprofundando, né? De formar ali grupos de estudo, e como a Rejane falou, né? Não dá para você colocar algo, planejar algo, né? Que seja até bacana no momento do planejamento, e a hora que você coloca em prática, por uma ou mais razões, aquilo não se implementou da maneira mais adequada, né? Não trouxe os resultados que você esperava, não dá, né, para dizer assim, então agora eu vou continuar com o meu planejamento e ali lá no final do bimestre, né, no início do próximo, eu retomo, né, eu revejo, eu reoriento a rota. Tempo. Precisa ser concomitante, né? Porque senão a gente não consegue
os resultados que a gente espera, né? Junto ali com os nossos estudantes. Perfeito, perfeito. Nossa, não, eu concordo 100%. E de novo, eu quero até dirigir essa fala para os professores, educadores, diretores, né, que estão ouvindo a gente, que eu sei que às vezes tem uma cobrança grande do tipo, nossa, mas é muito rápido, eu não consigo me especializar ou pesquisar tudo em todos os lados. Tá tudo bem, a gente sabe, é exatamente por isso que nós temos, né, essas propostas, que a gente tem pessoas especializadas, que nós também não conseguimos fazer de tudo, então a gente tem amigos que pesquisam, que ajudam a gente, que dão as formações, que é para a gente poder dar conta, né? Nesse momento que essa integração é algo fantástico. Eu quero ouvir a Isabel também sobre esse mesmo tema. Me ajuda, Isabel, a entender um pouquinho o que eu quero dizer quando eu falo sobre a promoção da diversidade cultural também, né? Como que isso pode impactar os cidadãos que eu quero construir, que eu quero ajudar, que eu quero propiciar as possibilidades para esse futuro, e também quero ainda dificultar um pouquinho mais na questão, acrescentando para você essa visão sobre essa interconexão global. Porque hoje eu posso assistir uma aula que está disponível no YouTube de uma universidade em Londres, sem problema nenhum. Se eu tiver ali, mesmo se eu não souber o idioma, porque às vezes tem ali uma legendinha embaixo para me ajudar. Então, existe isso, eu vou aprender alguma coisa sobre aquela cultura, eu vou aprender essa conexão. Nossos estudantes, às vezes, estão jogando um joguinho com gente de 2, 3 países ao mesmo tempo ali. Então, existe uma interconexão que ela já é real. Como que eu trabalho isso em sala de aula? Como é que eu transformo isso em prática em sala de aula? Mas essa eu sei que é difícil. Então, me ajuda aí, Isabel, por favor. Vamos lá. Pergunta difícil, difícil falar depois de duas professoras, assim, com tanta experiência e bagagem. E aí, só mais uma vez falando aqui dessa minha alegria em estar compondo essa mesa e poder estar falando para esse público, porque é isso, eu acho que fui sempre muito inspirada e instigada pela figura da professora, do professor, e, e aí só dando um gancho, né, um pouco com a fala que a Regiane e a Silvia trouxeram, sobre esse papel, né, da figura, eu entendo que a educação ela existe como mola propulsora, como caminho pelo qual você consegue destravar o pleno potencial de cada estudante, né? Então, o papel do professor é ajudar, de alguma maneira, que cada estudante, dentro das suas habilidades, das suas capacidades, dos seus interesses, consiga decodificar o mundo e se enxergar como um agente que vai contribuir para construir uma coletividade, né? Então, aqui já respondendo um pouco o meu entendimento sobre essa questão da diversidade cultural, vivemos em um mundo plural, vivemos em um mundo extremamente diverso. E sempre foi assim, e felizmente moramos em um país que é ainda mais assim, porque tem todas as suas matrizes étnico-raciais e culturais, porque é um país que ainda é mais acolhedor do que repressor a grupos migratórios, por exemplo, né? A gente ainda é um país que acolhe migrantes historicamente e ainda recebemos hoje. Então, eu acho que a gente tem essa sorte. E por conta disso, eu acho que é mais fácil de se trabalhar com os estudantes, em qualquer contexto, né? Pensando em qualquer território no Brasil. Porque você sempre vai ter exemplos concretos ao alcance do estudante, né? E aí, assim, só fazendo um outro comentário que eu achei muito interessante de ouvir, essa fala da Regiane da Silvia sobre essa transformação e os desafios do ser professor nesse momento de tanta transformação, né, tecnológica, de mídia, etc., porque eu sou de uma geração que eu acho que tem assim um privilégio, um pouco uma maldição, que eu fui uma adolescente que conheceu a internet de discagem, mas também que teve celular. Então, eu peguei exatamente essa transição, e para mim é interessante ouvir professoras falando sobre esse desafio de ensinar nesse momento de transição, sendo que eu fui estudante nesse período, e, portanto, de alguma maneira, a minha interpretação é de que eu já conheci o mundo de alguma maneira alargado, né? Eu já conheci, tipo, o mundo com essas fronteiras
meio se dissolvendo diante desse universo que a internet abre, né? E eu acho que o grande desafio é fazer com que as crianças, os adolescentes, enfim, os estudantes, enxerguem todo o potencial e todos os... e possam utilizar sua bagagem conceitual, suas aprendizagens para ler, decodificar o que eles já estão consumindo na internet, na música, em tudo que eles consomem. Então, assim, eu acho que é isso. Que tipo de música eles estão ouvindo? Que tipo de dança eles estão assistindo? Que tipo de filme eles estão vendo? Que tipo de notícia eles estão lendo? E, por exemplo, quando eles leem uma notícia, eu acho muito importante tentar se fazer um exercício de pensar, de inspirar eles a identificarem quais são os componentes de análise dessa notícia, o que constitui esse fato, o que gerou esse fato e quais são as repercussões dele. E nessa maneira você vai naturalmente engajando numa conversa que é multidisciplinar. Você vai falar sobre história, você vai falar sobre geografia, você vai falar sobre violações de direitos ou garantias de direitos. Você vai falar sobre referências culturais. Então eu acho que é um desafio, porque você tem que adaptar a linguagem para que ela seja acessível e incorporada da melhor maneira para um público de alunos que pode ser muito diverso. Mas os elementos que você tem à disposição são muito ricos. Então, eu também acho que é um processo que pode ser muito prazeroso para o professor e para a professora de construir. Tem razão, tem razão. Perfeito. Acho que é um ótimo olhar. Porque, realmente, vou dar um rápido exemplo aqui. Não tem muito tempo, sou professor de filosofia de projeto de vida também, para quem não me conhece, né? Filosofia, projeto de vida e história. E na aula de projeto de vida, eu peguei aquele vídeo que é um vídeo famoso, é um vídeo batido pra gente que é professor, já conhece, né? Mas para o estudante foi um impacto bem interessante, que é um sobre a corrida das desigualdades, que é a galera em linha, né? E aí você vai dar um passo para frente se você teve algumas facilidades na vida, né? Que isso nada mais do que o básico, mas é que tem gente que é privada, inclusive, disso. E aí terminou o vídeo, a sala entendeu, tudo certinho. Um dos estudantes falaram assim: esse vídeo é nos Estados Unidos, né, professor? Aí eu falei assim: por quê? Percebeu pelo inglês, né, e tal. Falou assim: percebi pelo inglês e porque tem bastante gente branca e tinha 2, 3 preto. Né? Ele falando assim, 2, 3 pessoas negras só. Aí eu falei assim: né? E é uma sala, né, de estado, normal, como a gente tem aqui no estado de São Paulo, por exemplo. E eu falei: sim, essa era a situação e tal. Ele falou assim: porque a nossa sala é bem diversa, né? Aí eu olhei, a gente olha para a sala e realmente, cara, qualquer sala de aula no Brasil parece uma reunião da ONU, né? Porque você tem gente de todas as etnias possíveis, gente diferente, né? Maravilhoso. É incrível, o Brasil tem essa facilidade. Só que parece que nós, professores, a gente dá uma amortecida nessa percepção, dessa riqueza que a gente tem, e nós só vamos, né? A gente só vai. E aí, com a sua fala, Isabel, realmente, é dorama, é música, é mangá, é livro, é som, é religiões diversas, é filme, é série da Netflix, tem uma série de coisas que eu acho que é realmente fazer essa qualificação do olhar para nós conseguirmos conversar e perceber essas influências culturais em geral, né? Mas, Regiane, o que você Que tá achando do delícia, papo? né? Quando a Silvia traz essa questão dos 4 pilares lá, né? Que a gente nunca vai sair, é atemporal, não tem como, não é? Não tem como. Esse aprender a conviver, me coloco nisso, né? A gente se coloca mesmo. Eu falo assim, eu já brinquei, passei do meio século, vou fazer um a mais aí depois do meio século, e, gente, tem coisas na gente, e entendo perfeitamente alguns professores que têm alguns medos, porque tem coisas que estão enraizadas na gente, entende? E para a gente ir quebrando e transformando essas coisas que estão lá dentro enraizadas, não são fáceis. Você vai quebrando paradigmas também para estar na sala de aula. E não é fácil. Não é? E aí, quando a Isabel coloca que você também tem essa questão do novo, a gente envergar-se ao novo, que eu falo que é essa a palavra, né? Ao espaço novo, ao que tem de novo, também é difícil,
não é? E aí você vai a cada dia, olha como é complexa hoje, né, a vida do professor e da professora. Porque a maioria, né, nós temos professores novos, ainda bem, de idade, estou falando, né? Mas nós viemos de uma formação que eu já comentei aqui, um olhando para a nuca do outro. Você nem olhava quem estava do seu lado. Você não sabia É, quem era. Você não podia olhar para o lado. E aí, para você começar, né, o professor que viveu isso, para ele ir quebrando tudo isso também, ele também foi a cada dia tirando coisas da vida dele, ó, isso aqui não me serviu, isso aqui não me serviu, o que que eu quero de novo nesses, né? O que que eu posso modificar, transformar em mim, para então eu tentar transformar lá toda aquela moçada que chega, aquela criançada que chega. Então não é uma coisa fácil. Mas você já colocou muito bem, porque quando eu comecei lá a dar aula na época do mimeógrafo, a gente não tinha nem acesso às coisas. E hoje você tem aí coisas, né, disponíveis o tempo todo que ajuda muito. É não ter medo, é ir o tempo inteiro tentando melhorar e buscando formação sim, o tempo todo, buscando profissionais que você possa tirar dúvidas. O seu colega do lado, às vezes, sabe muita coisa que você ainda está para trás e você pode também ajudá-lo. Eu acho que essas trocas, Keller, fazem a gente crescer muito. perfeito, perfeito. Não, só tem como concordar, né? O Brasil é um país que ele bebe dessa diversidade. A gente tem que saber utilizar melhor, saber respeitar melhor, saber construir melhor, né? Mas é para isso que nós estamos aqui. E também é para isso e para ajudar o professor que está meio perdido às vezes, que nós temos, por exemplo, o projeto do Convivências Plurais, né? Eu quero perguntar para você, Silvia, um pouquinho sobre o que é o projeto. Porque, legal, nós precisamos, né? É algo que urge, porque passa pela construção do futuro que nós precisamos, não é nem só o que nós queremos, é que nós precisamos uma maior convivência, um aprendizado, uma tolerância, um enriquecimento pessoal e da sociedade através dessas trocas. Quando nós falamos de um projeto como Convivências Plurais, quais são os objetivos que se busca com ele e também quais são os recursos, as estratégias que estão sendo construídas e oferecidas para os professores para auxiliar nessa formação, para promover essa inclusão, esse trabalho cultural. Como que funciona um pouquinho? Perfeito, Keller. Eu só vou fazer um À adendo, vontade. né? É, que eu acho assim que a gente o nosso compromisso não é nem informar para o futuro, mas é formar para o presente já, Perfeito. né? Porque é esse o mundo, né, em que nós estamos, é o aqui e é o agora, Está né? Que a acontecendo, né? gente já tem que ter esse olhar, tem que ter essa preocupação para essa formação cidadã, né, para o exercício da cidadania, seja das crianças, seja dos adolescentes, enfim, dos jovens, mas é nesse momento. E a coleção Convivências Plurais, eu acho que ela traz para os professores da educação básica uma riqueza muito grande de um material bastante com uma base, né, conceitual, com uma base teórica, com bastante pesquisa feita nos estudos mais recentes, né, mais atualizados dessa perspectiva da educação em direitos humanos, né? A coleção Convivências Plurais, para quem não sabe, ela é formada por 3 livros. 2 obras versam sobre a questão dos direitos humanos, né? E a autoria é da Isabel, e uma das obras versa sobre a questão do racismo e do antirracismo, né? Tendo como objetivo principal construir uma educação antirracista junto aos seus leitores, sejam eles professores, professoras, sejam as famílias, sejam estudantes, né? Então, dentro desse grande guarda-chuva dos direitos humanos, que os 2 livros da Isabel trabalham, né, em profundidade, a gente tem um volume que se detém, né, é como se colocasse uma lupa para trabalhar a questão do racismo, né, a compreensão das múltiplas manifestações do racismo na sociedade brasileira, né? Fantástico. Uma construção que a gente sabe que é histórica, né? Que ela é social, que perpassa
por complexas dinâmicas, né, de relações sociais e de relações de poder. E acho que o principal recurso é justamente, eu vou falar no caso do livro Racista Eu, é promover um letramento racial, né? É desnaturalizar aquelas questões que estão muito enraizadas no nosso imaginário coletivo, né? Na nossa sociedade. Questões, algumas delas, que são seculares, né? E, então, desnaturalizar estas desigualdades, que têm ali uma grande base de desigualdade racial, que acaba também, né, se interseccionando com desigualdades econômicas, né, com desigualdades de gênero. Então, oferece, de fato, uma base teórica, conceitual muito consistente para se compreender o racismo estrutural, tendo como objetivo maior a construção de uma educação antirracista, a superação do racismo. Então, assim, uma educação voltada para essa questão das relações étnico-raciais, para a promoção da equidade das relações étnico-raciais, ela precisa, né, levar em conta, sobretudo, as ações, né? É um compromisso de mudar o seu comportamento como sujeito social, né? Como a Isabel falou, somos sujeitos sociais, somos atores sociais e nós estamos construindo, né, o mundo, nós estamos construindo essa realidade. Nos diversos espaços sociais que nós vivemos, né? Seja a escola, seja na família, seja no grupo de amigos, seja no trabalho, né? Nós somos sujeitos sociais em todos esses espaços. E a proposta do livro Racista Eu, dentro dessa perspectiva da coleção Convivências Plurais, é justamente promover essa reflexão crítica, para que as pessoas, né, os professores que tiverem acesso a essa obra, os estudantes que tiverem acesso a essa obra, leitores e leitoras, possam, de fato, se engajar nessa luta social, porque essa luta é um projeto coletivo, né? É um projeto de uma construção de nação, né? Uma construção de uma nação que seja mais equânime, né? Que tenha maior justiça social. A gente não pode mais naturalizar todas as violências, e elas são múltiplas, né? São violências tanto do ponto de vista físico, mas também como violências simbólicas, psicológicas, né? Que o racismo promove com uma parcela significativa da nossa sociedade, né? Que inclui aí, sobretudo, as populações de origem africana, né? Afrodiaspórica, também as populações indígenas, né? E outros pertencimentos raciais. É que os afro-brasileiros e os povos indígenas têm ali, né, na nossa formação social e histórica, eles têm um peso, né, muito, muito maior, uma presença muito, muito marcante. Então, a Convivências Plurais vem para ajudar, né, instrumentalizar os professores e as professoras a lidar com essas questões de uma maneira qualificada dentro da sala de aula, porque são temas também sensíveis, né? E que mexem também com visões de mundo, com valores, né? Que estão muito arraigados na nossa sociedade. Então, o professor precisa ter essa qualificação, essa compreensão, para poder colocar essas questões na sua prática pedagógica de maneira assertiva. E não apenas, eu acho que essa é uma riqueza também da coleção Convivências Plurais. A gente não está olhando apenas para se colocar essas questões em pauta na prática pedagógica dos professores que estão ali no fundamental, anos finais, ou no ensino médio. A gente também olha, né, esse projeto do Convivências Plurais, que
também tem para complementar os livros, ele tem também um curso EAD, na verdade, três em um, porque são dois módulos dedicados aos livros de direitos humanos e um especificamente ao Racista Eu, mas ele traz ali elementos, subsídios, reflexões, encaminhamentos para os professores e professoras trabalharem com essas questões desde os pequenininhos ali na educação infantil. E, claro, com abordagens, né, que façam sentido na educação infantil. O tipo de abordagem que você faz, né, no 9º ano, no 1º ano do ensino médio, certamente não será o mesmo, né, do 3º ano dos anos iniciais. Mas é possível e é preciso, e eu diria até que é inadiável, que estas questões estejam dentro, né, dos múltiplos currículos, dos vários componentes curriculares, desde lá a educação infantil até o ensino médio. E a coleção Convivências Plurais traz esse ferramental, né, para instrumentalizar os professores e as professoras de fato, de uma maneira intencional, de uma maneira planejada, né, colocar isso em ação dentro da sua prática pedagógica. Perfeito, perfeito. E é algo que, de novo, a Silvia falou muito bem isso logo no começo, que urge, claro, né, para a construção desse amanhã, mas urge para hoje, né? Eu tô sempre falando às vezes do amanhã, mas realmente é um problema que está na tua porta, você entendeu? Você, professor, deve estar tendo questões na sala ao lado, na sua sala, né? Na rua da escola, há questões ali. Então, realmente, é uma formação que a gente já devia estar fazendo ela desde ontem, né? Desde antes de ontem, era uma formação que nós já devíamos estar levantando. E que bom que surgiu essa possibilidade, porque, de novo, é algo que nós sempre batemos aqui no AR 43, que é uma pauta pessoal da Regiane, daqui a pouquinho ela deve falar sobre isso também, porque na condição de uma diretora de escola, né, a formação continuada é essencial, é algo que para mim é muito importante sempre quando a gente fala de formação continuada. O Arco 43 é uma forma de formação acessível aos professores, né, gratuita, com especialistas aqui de um nível absurdo, né? A galera que cola aqui com a gente, com vocês, são pessoas incríveis. Então, isso é importante, a gente tá indo atrás. Porque não é só ler, né? Ler é importante e tal, mas você ter aquela organização, aquela explicação, aquele subsídio para a sala de aula, facilita para a gente. Né? Lógico que é legal pegar o material, desenvolver, retirar dele aquilo que é a minha interpretação, isso é essencial. Mas é muito bacana quando a gente tem uma galera que já ajuda, já dá um ferramental pra gente, que ele facilita, né, esse desenvolvimento. Você tá antenado com o mundo da educação? Quer ficar por dentro das novidades, dicas e tendências? Então não perde tempo e siga agora mesmo @Editora do Brasil _oficial, o Instagram da Editora do Brasil. Lá você encontrará pautas educativas, dicas exclusivas de autores renomados, lançamentos literários e didáticos e muito mais. Educação e informação de qualidade estão a um clique de distância. Não perca essa chance. Essa foi uma mensagem da Editora do Brasil, diretamente do Arco 43. Fique ligado para mais novidades e conteúdos educativos aqui do seu podcast favorito. Editora do Brasil, transformando o país pela educação. Isabel, a gente falou bastante aqui, a Silvia levantou bastante sobre os livros que abordam os direitos humanos também, né? Lembrando que a gente tem dentro da proposta do projeto o livro Racista Eu, né? E os livros envolvendo uma discussão sobre direitos humanos, que é Você, Eu, Todos Nós, Direitos Humanos, um Futuro Comum, né? Que é bem importante para a gente poder trabalhar. Direitos humanos é algo que, nos últimos anos, é discussão em todo lugar do mundo, né? Quais são os direitos, o que a gente precisa, como é que a gente faz. É discussão no Brasil, é discussão nos Estados Unidos, na União Europeia. São questões que nós sempre levantamos. São discussões agora pelos diversos conflitos que nós temos ao redor do mundo. Então, são discussões importantes. E são temas difíceis de trabalhar em sala de aula. Ano passado eu estive com estudantes, um dos temas envolvia um estudo mais aprofundado sobre direitos humanos e eu não tive facilidade. Tem uma formação em história, uma formação em filosofia, né? A gente tem algum conhecimento, mas eu confesso, não tive facilidade para preparar as aulas, principalmente porque fazer essa interface, né, do conhecimento que eu tenho de ver os direitos humanos para o processo de aula, para o entendimento do estudante, ela é um processo bem específico.
É um processo bem específico que nós temos. E entender, né, o que é essa luta, entender o porquê que existe, tem uma razão. A gente defende direitos humanos por uma razão muito importante, né, ao longo da história da humanidade. Então, eu queria puxar um pouquinho para você também, como é a tua visão sobre a construção desse projeto e como que o material sobre direitos humanos para você também contribui para instigar essas reflexões, esses estudos, esses pensamentos que são necessários sobre a sociedade e na educação pública, inclusive, né? Que é um ponto onde muitas vezes a gente não tem tempo, não consegue lidar. Como que funciona para você? Como que é o teu olhar? Bom, Keller, eu acho que a primeira coisa, só fazendo aqui um complemento à fala da Silvia, eu acho que esse projeto, Convivências Plurais, sou suspeita para falar, mas ele é tão feliz, a composição foi tão feliz. Primeiro porque eu acho que é isso, como a Silvia comentou, eu acho que são materiais que foram construídos com muito rigor, com muito cuidado, com muita pesquisa, então que de fato estão entregando um conteúdo que pode ser apropriado com muita tranquilidade pelo professor, pela professora, né? Porque tem um embasamento. Eu acho que tem uma beleza nessa complementariedade. Os dois títulos de minha autoria que falam sobre direitos humanos, eu abordo muitos temas em 2 volumes. É claro que eu não consigo entrar no nível de detalhamento e profundidade conceitual que o livro Racista Eu chega. A proposta dos livros Você, Eu, Todos Nós, Direitos Humanos e Sociedade, Você, Eu, Todos Nós, Direitos Humanos e um Futuro Comum, não é esgotar os temas. A ideia é criar conexões entre eles. E o conceito norteador por trás desses livros é simplesmente explicitar para o estudante, para o professor, que os direitos humanos são interconectados, eles são indissociáveis e eles dizem respeito a todas as pessoas. E eu acho que isso parece muito básico, mas não é. E fazer isso claro quebra uma barreira, acho que até ideológica, que vem permeando um pouco o debate nos últimos, não muitos anos, né? Eu já tive a oportunidade de falar sobre isso numa conversa anterior com a Silvia, que eu tive uma formação, cresci num contexto de muito privilégio, porque a temática dos direitos humanos, meu pai era uma pessoa que era muito envolvida com a promoção dos direitos humanos, minha mãe trabalha no terceiro setor há muitos anos, com educação, e é isso. Essas pautas, para mim, nunca foram estranhas. A primeira vez que eu ouvi alguém falando, direitos humanos é direito de preso, eu quase caí para trás. E foi um choque. E é chocante dizer que eu ouvi isso, eu já era uma jovem quase adulta. Então, me deixou embasbacada, porque eu falei, gente, como é que alguém pensa que, primeiro, assim, uma maneira muito cruel de classificar o tema, muito preconceituosa com um grupo, né? Leviana, Que a né? gente sabe que é super marginalizado, mas para além disso, eu pensei, mas como que quem fala isso não enxerga que esse arcabouço jurídico também diz respeito à dignidade humana da própria pessoa que está falando? Então, assim, eu acho que é muito difícil conduzir uma conversa, promover uma sensibilização para um grupo ou para um jovem que está carregando um discurso que não é dele, que é um discurso que foi incorporado, que é um discurso que ele ouviu e que ele está reproduzindo, e que é um discurso muito abstrato. Então, assim, eu acho que é difícil falar de direitos humanos num contexto de polarização no qual a gente está e quando você está falando de conceitos abstratos, porque, assim, o que são os direitos humanos? É um documento que foi aprovado na ONU cadê a ONU, sabe? Cadê essas pessoas que aprovaram isso? Então, assim, eu acho que também para uma juventude que é diversa e para jovens que, inclusive, às vezes estão vindo de contextos
de marginalização, grupos que são minorizados. Para eles também parece hipócrita falar, sabe, existem direitos humanos, nosso país defende direitos humanos, acreditamos em direitos humanos, se eles sentem que existem violações contra eles próprios, né? E aí eu acho que é muito importante que vou voltar a falar essa palavra, mas assim, que se decodifique o contexto no qual o jovem está inserido. Então, eu acho que é muito importante ajudar o jovem a navegar na própria realidade e entender aonde existem ausências e aonde existem garantias. O que garante os direitos que ele tem e aonde o sistema está falhando nos direitos que ele não tem. Isso pode ser replicado para outros contextos. Então, na família dele, na cidade dele, no bairro dele, o que está sendo garantido e o que não está sendo garantido. É papel de quem garantir? Quem que está falhando nessas garantias? Uma característica dos livros sobre direitos humanos é que a abertura de cada um deles, cada capítulo, aborda 2 direitos que se interconectam. Eu, pessoalmente, acredito que todos os direitos estão interconectados sempre. Existem muitas maneiras de você construir essas relações. A maneira que eu escolhi para abrir e apresentar 2 temas é sempre através de uma expressão cultural. Então, cada capítulo é aberto com uma expressão cultural, uma referência a uma peça de teatro, uma letra de música de rap, um documentário, uma performance artística e uma obra de arte, uma música, uma dança, que pode suscitar uma reflexão sobre como esses direitos se expressam. Isso também é uma estratégia, é uma tática que uma ferramenta na qual eu acredito muito, porque eu acho que isso tem a ver com a minha formação, com o meu trabalho anterior. Eu acredito que a cultura, a expressão cultural, a vivência cultural possibilita um encontro de pessoas mais desarmadas. É mais fácil conduzir uma conversa quando as pessoas estão encantadas, estão admirando, estão se entregando emocionalmente para aquele momento. Então, eu acredito muito que o uso dessas múltiplas referências culturais que a gente tem, e graças a Deus a gente é um país com tanta diversidade cultural, com tanta opção, e também temos a internet, a gente pode consumir referências culturais de outros lugares, é muito, muito convidativo e muito, muito potente para essa mobilização. Perfeito, perfeito. Bom, já puxando ali o que a Silvia, né, colocou, da questão da formação, não é? Hoje a gente ensina dentro de uma lógica do quê? Da inclusão. Gente, a inclusão não é só... né, dentro da lógica da inclusão, porque tem gente que confunde muito, né? A inclusão é de todos, não é? Não é só dos deficientes, porque tem uma especificidade... As pessoas confundem um pouco. Inclusão é tudo, tudo. Você tem que ensinar dentro desta lógica. E ensinar dentro desta lógica, né? Ouvindo a Silvia na primeira parte, ela falando, não é fácil, porque requer todo dia ensinar e aprender. Todos os dias. Não dá para dissociar isso. É ensinar e aprender o tempo todo, né? E puxando um pouquinho do que a Isabel colocou, essa questão da gente... Eu falo que o aluno, o insuficiente, ele já traz. Então, a escola tem por obrigação, né, oferecer mais. E esse mais não pode ser ruim, ele tem que ser muito bom. Porque não dá para você deixar ele com aquele torto que ele trouxe, não é? Parece que é uma coisa boba, mas faz uma diferença enorme, porque você vai ampliando o repertório dessa criança em todos os sentidos, não é? É o que a gente falou lá no comecinho. Não é saber história, geografia, ciências muito bem, não é isso. É ir além das caixinhas. E aí a gente também, como professor e professora, precisa sair das caixinhas e começar a tentar percorrer esse caminho. Perfeito, perfeito. Já está quase chegando o nosso horário final aqui, o nosso limite de horário, mas é muito importante ressaltar que, de novo, de maneira nenhuma, nós vamos encerrar essa discussão. Na verdade, aqui é para propor para você, professor,
que comece novas discussões a partir disso, que tenha novos olhares para o seu grupo, para a sua escola, para o seu meio, para os estudantes que estão ali presentes. Às vezes você está em um contexto bem privilegiado de diversidade, que talvez tenha pessoas que sejam de outras culturas, outros países, sejam migrantes, imigrantes, pessoas de diversas formas. Como nós podemos enriquecer essa conversa? Como nós podemos aproveitar essa diferença de uma maneira positiva que está ali? Porque a gente sabe que para dar aquela exclusão, para dizer que é diferente, é muito fácil. E esse não é de maneira nenhuma o objetivo da escola. A escola é um ambiente de inclusão, de trabalho, de construção, como a Regiane muito bem trouxe aqui. E nos programas passados, você vai ouvir que a escola que a Regiane, por exemplo, está, ela atende uma comunidade muito grande de pessoas que vieram da Bolívia, de outros locais também que estão ali presentes. E tem que ter um trabalho de como que eu integro, como que eu trabalho, como que eu enriqueço, como que eu aproveito. Né? E aí ela fala de comida, de nomes, de palavras, né? De utilizar a língua e por aí vai. Então você tem uma riqueza em outros programas também que podem te ajudar a compor um pouco mais aqui. E deixar claro que tô perdido. E agora? E agora, beleza, que bom que você percebeu que tá perdido, bora buscar ajuda, né? E temos esse projeto gigantesco da Editora do Brasil que pode te ajudar muito a construir, que é o Convivências Plurais. Está disponível para ser utilizado, né? Seja buscado para ajudar nessa formação, para entender esses materiais de discussão. Chegando nesses momentos finais, nós temos 3 perguntinhas importantíssimas que serão feitas a todos os membros dessa mesa. A primeira é: se você gostou do programa, se tem alguma coisa importante, se tem algo a mais que você gostaria de dizer, de compor, e eu vou acrescentar mais uma parada aqui. O que você acha que é importante ser superado para a gente poder conseguir implantar, desenvolver melhor essas práticas inclusivas? Então, a primeira pergunta será: o que você achou do programa e o que você acha essencial, uma atitude, uma postura, uma dica para que para que a gente consiga construir, né, para hoje esse futuro no presente, né? Esse mundo, essa realidade um pouco mais inclusiva. A segunda pergunta é: como que eu te acho? Onde que eu te encontro? Tem como encontrar? Como que os nossos ouvintes podem saber mais sobre você? É o momento. Pode estar na rede social, um e-mail, pode dizer assim: não quero ser encontrado, só se me achar na rua, comendo um pastel na feira, é a única forma de me ver. Não tem outro jeito, né? Ou um e-mailzinho ali, tá aí disponível se quiser. E a terceira pergunta, ela é uma dica, um conselho, uma indicação, um pedacinho seu para ficar junto com nossos ouvintes, nossos estudantes que estão ouvindo a gente, nossos diretores que estão aqui presentes. Pode ser um livro, uma música, uma receita, uma fala, um pensamento, uma série, um filme, qualquer coisa que seja um pedacinho seu para nos acompanhar. Então, primeira questão é se você gostou do programa e o que você acha que nós temos que superar para implantar essa prática inclusiva nas escolas. A segunda pergunta é o seu contato, uma forma de te encontrar por aí, como que eu posso saber mais sobre você? E a terceira é um pedacinho seu para nos acompanhar. Regiane Taveira, as Bora 3 lá. perguntinhas hoje levemente modificadas para você. É, eu tô aqui pensando na ordem, porque sempre é a mesma coisa. Eu já tava aqui, ó, deixa eu... Aí eu E fui agora? E anotar. agora? Eu falei, peraí, né? Senão não vai dar certo. Gente, eu adorei. Né? Isso aqui foi mais que uma aula. E um assunto que, novamente, acho que você já falou também, não se esgota. Precisamos de mais, porque a gente vai continuar as reflexões e novas coisas surgirão, porque não se esgota. É aquela coisa que não se esgota, não adianta. Né, você falou dessa dica para se superar, fica aí o que eu já falei, né, para a gente ir superando, essa questão mesmo de entender que o ensinar hoje é aprender o tempo todo, mas além disso, você olhar para a sua sala, para a sua escola, para a sua comunidade e usar quem está ali, não é? Você tem tudo ali. Às vezes você está buscando coisa longe e você tem tudo. A escola é o melhor lugar. Está tudo ali. É só você olhar um pouquinho melhor, não é? Vocês podem me achar aqui no Arco 43, estou lá no Instagram, Regiane Taveira, no Facebook. E, como eu sempre digo, lá no chão da fábrica, onde essa mágica toda vai acontecendo e a gente vai tentando melhorar a cada dia, porque a ideia de escola é essa mesmo, né? É para agora, não dá para a gente esperar.
E aí hoje eu não tenho como não falar, né, da Carolina Maria de Jesus. Nós estamos gravando hoje aqui no dia 14, né, hoje ela faria 110 anos. E aí eu até voltei a ler O Quarto de Despejo, e uma das frases que eu vou deixar aí, que a gente olha e mesmo com tantos avanços, a gente vê o quanto que a gente ainda precisa avançar numa série de coisas, né. Ela coloca ali, em 1955, era aniversário da filha dela, e ela deixa essa frase: "Eu não posso fazer uma festinha, porque isso é o mesmo que querer agarrar o sol com as mãos. Hoje não vai ter almoço, só jantar." E era a previsão dela para aquele dia. Avançamos, mas há muitas coisas que ainda precisamos avançar. Perfeito. Adorei, foi uma delícia. Obrigada. Rê, muito obrigado, viu? Obrigado pela sua sensibilidade, sua experiência, obrigado por estar aqui com a gente, sempre conversando e trazendo um pouco da sua realidade pra gente, que é uma escola de anos iniciais, que está fazendo possível e diferença dentro da comunidade. Obrigado, viu? Obrigada eu. Silvia, sua vez agora. Silvia Panazzo, temos aqui 3 questões, a primeira levemente modificada, que eu quero saber primeiro o que você achou do programa e se você tem alguma dica, algum conselho, alguma coisa que nós temos que superar dentro da escola, como nós podemos superar, talvez, para poder alcançar essa sociedade mais inclusiva para hoje, né? Que foi muito bem marcado e essencial pensarmos assim. A segunda, onde que eu acho a Silvia, como que eu sei mais sobre a Silvia, como eu sei mais sobre os materiais que a Silvia produz, como que eu faço? E a terceira questão, um pedacinho seu para nos acompanhar até o próximo programa. Impossível não gostar, né, desse programa, né? Foi muito bom. E como tanto você como a Regiane falaram, né, tem muitas coisas ainda, né, para a gente olhar, refletir, discutir, né, mas é um percurso. Então, que bom que nós temos um programa, né, como o Arco 43, para nos ajudar nesse percurso. Amei o programa, amei as trocas, as reflexões, né, e a gente já fica pensando, né, em outras tantas coisas mais, né? Acho que cada conversa vai abrindo para a gente, né, um leque de novas questões, de novas reflexões, de novas possibilidades. E em relação a a dica, né, que eu deixaria, eu acho assim, é ter essa percepção muito muito clara, né, uma percepção assim muito aflorada de que a escola é um espaço de sociabilidades. Então, claro que é um espaço, né, também de formação acadêmica, né? Isso faz parte da escola, mas a gente não consegue desenvolver uma formação acadêmica robusta se a gente descuidar, né, dessa essência da escola como espaço de sociabilidades de pessoas que são únicas, que são singulares, né? Que são heterogêneas. É o diverso. Então, a gente ter essa compreensão, né, de que cada um de nós e cada um também dos nossos estudantes, seja ali o pequenininho da educação infantil, seja aquele que já está no ensino médio, né, saindo da educação básica, ele precisa se reconhecer na diversidade humana, né? Como disse a Isabel, o mundo é muito plural e a gente precisa reconhecer e celebrar isso. Isso é uma celebração, né? Isso não é um obstáculo. A gente precisa, sabe, acho que virar a chave para celebrar essa multiplicidade, né? Para celebrar a diversidade e, sobretudo, ter essa clareza, né, de que quando a gente está ali na escola trabalhando, né, com essas muitas singularidades que são cada pessoa ali daquela comunidade, a gente também está construindo subjetividades, né? E isso a gente não pode descuidar disso, porque muitas vezes, quando a gente não está com esse olhar, né, da inclusão nesse sentido pleno que a Regiane falou, a gente oprime, a gente coloca uma barreira
né, para esses estudantes construírem a sua própria autoimagem, a sua autoestima. Então, acho que a dica é essa, né? Junto com todas as nossas preocupações e objetivos, né, de aprendizagem do ponto de vista cognitivo, da formação acadêmica, colocar também, né, na mesma escala de importância essa percepção da escola como espaço de sociabilidade e o quanto a gente pode, né, fazer desse espaço um espaço mais amoroso, né, um espaço mais respeitoso para todo mundo que está ali. E eu vou deixar aqui... não, tem ainda onde pode me encontrar, né? Isso. Então, olha, eu estou no Instagram como Sil Panazzo, estou no Facebook como Silvia Panazzo, e quem quiser, né, ter acesso, conhecer um pouquinho o perfil das minhas coleções didáticas e mesmo do livro Racista Eu, pode procurar lá na Editora do Brasil, no site da Editora do Brasil, navegar por ali, né, e encontrar ali pílulas dos livros das coleções. E eu vou deixar uma dica hoje de leitura desse romance, O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, que é um livro belíssimo, né? É um livro necessário para a gente, por meio da literatura, né? Por meio da arte que é a literatura, para a gente olhar para a nossa sociedade, né? Para a gente buscar a superação das mazelas sociais, sobretudo aquelas, né, que são perpassadas pelo racismo. Esse livro está sofrendo aí uma onda, né, de ataques por pessoas que fizeram uma leitura muito incompleta ou superficial, né, do livro, desqualificando este livro. Então, a minha dica é que vocês leiam, né, que vocês conheçam a obra, porque eu tenho certeza que a leitura vai ser extremamente significativa. Muito obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui com todos vocês. Perfeito, perfeito. Silvia, sempre um prazer. Obrigado por estar aqui com a gente, sempre compartilhando tua experiência, tua vivência, suas obras incríveis, o seu olhar, ele é crítico, construtivo, trabalha, olhar de experiência de muitos anos. Muito obrigado por estar aqui compartilhando e formando a gente, viu? Obrigado mesmo. E vamos lá, Isabel Roth. Você, Isabel, minha querida Isabel, nossa convidada, primeira vez aqui com a gente, 3 perguntinhas para você. A primeira, se você gostou do programa e o que precisa ser superado, como a gente supera isso, você tem alguma dica, algum conselho, alguma forma, pode ser prático, pode ser uma ideia, aquilo que você achar que é importante para a gente acrescentar aqui. A segunda pergunta é como que eu acho mais da Isabel, como que eu sei mais sobre o trabalho, o que a Isabel está desenvolvendo, como que eu faço para encontrar. E a terceira, um pedacinho seu para nos acompanhar até o próximo programa, podendo ser um conselho, uma ideia, uma receita, um pensamento, um livro, aquilo que for seu. Obrigada, Keller. Eu vou me valer da prerrogativa de ser a minha primeira entrevista aqui. Eu vou dar uma subvertida e eu vou fazer a resposta da primeira curtinha para conseguir fazer uma resposta da terceira mais longa. Ok. Bom, só dizer isso, que foi um prazer participar dessa conversa. Eu acho que a vida ela é tão corrida, a gente faz tanta coisa, então é tão importante, é tão bom se propor a esses momentos de conversa e escuta. Não sei como que foi o dia de vocês até aqui, mas o meu foi uma maratona, e de repente é bom só parar e escutar e conversar sobre um tema que é interessante, que é necessário, e que se tudo der certo vai contribuir para muita gente melhorar e aperfeiçoar ainda mais as suas práticas em sala de aula. Então eu acho que é muito feliz esse encontro. Não tenho nada a sugerir de melhora, não. Bom, eu estou disponível pelo LinkedIn, dá para me achar por Isabel Roth,
E no Instagram é possível acompanhar um pouco do meu trabalho através do perfil Acervo Otávio Roth, que é uma organização da qual eu faço parte como curadora, que é ligada ao trabalho do meu pai, que foi um artista visual e que foi uma grande inspiração para mim, para me dedicar a trabalhar temas ligados a direitos humanos. E aí, sobre a tua terceira pergunta, né, de um compartilhamento, eu sou, por natureza, indecisa, então eu estava aqui pensando um pouquinho e, na verdade, eu queria compartilhar 2 conteúdos que talvez muitos já tenham escutado, já tenham assistido, porque são muito recentes, mas fica aí como um convite para quem ainda não conheceu. O primeiro é um filme que eu fiquei muito feliz que ganhou, inclusive, o Oscar de melhor filme estrangeiro, que é o Zona de Interesse. É um filme muito, muito necessário. É um filme muito perturbador, mas não é um filme com... Eu ia falar, não tem violência explícita, tem muita violência, não tem aquela violência clássica, né? Gráfica, né? Que a gente está acostumado Gráfica, a ver. mas é um filme de uma violência Contínua, né? avassaladora. Para quem não sabe, é um filme do Jonathan Glazer, que é um diretor britânico, e fala da história do contexto real do Rudolf Höss, que foi um comandante nazista que vivia na entrada do campo de Auschwitz, junto com a família. Então é um filme que narra essa incongruência profunda de uma família feliz com crianças brincando às portas de um campo de extermínio. E é um filme histórico, mas assustadoramente atual. Então eu acho que é necessário pelo contexto histórico e pelo momento que a gente vive hoje. A segunda indicação que eu tenho é uma letra de música da Catumirim, que é uma rapper indígena que eu gosto bastante, que gosto tanto que referencio mais de uma vez em um dos meus livros, que se chama Bling Bling, e é uma letra de música em que ela questiona o uso do ouro na cultura do rap. Então é uma rapper indígena questionando o uso do ouro e a origem do ouro do garimpo que fere as comunidades indígenas no Brasil. Então eu acho que é uma letra muito corajosa, muito necessária e que propõe uma reflexão que pode ser trabalhada com muita qualidade em sala de aula. Então, eu queria fazer aqui essa recomendação também. E é isso. Perfeito, Só perfeito. agradecer. Isabel, obrigado por ter estreado aqui com a gente, obrigado por ter participado desse programa, obrigado por trazer a sua sensibilidade, seus conhecimentos, essa defesa, essa paixão por aquilo que é a humanidade, que os direitos humanos defendem, protegem, ajudam a lidar, né? Que é algo tão importante que nós temos no dia a dia. Obrigado pelo seu trabalho, por aquilo que você construiu e por ter transformado todo esse conhecimento, esse legado, inclusive vindo do seu pai, em algo que possa ser ensinado e trabalhado em sala de aula pelos professores que tiverem acesso a esse material. Obrigado mesmo, viu? Vamos lá. Chegou então a minha vez. Quero dizer que eu amei o programa e teve um ponto que eu acho que... Teve 2 pontos que para mim foram muito importantes. Um foi lembrar da importância da gente agir no hoje e o segundo foi lembrar de como a gente já tem uma diversidade muito grande em volta, mas que nosso olhar às vezes não está treinado de como trabalhar bem, como aproveitar esse gigantesco, essa gigantesca possibilidade que a gente tem em sala. O que me lembra novamente o quanto eu também preciso de uma formação para saber lidar melhor e aproveitar melhor com esses momentos, com essas possibilidades em sala. Nós, professores, precisamos. Nossa vida é corrida, a gente tem coisa, né, para fazer, tem casa, família, formação, 1000 aulas. Então, é ok admitir que nem sempre a gente consegue ter formação em tudo. Mas aceitar isso já é um problema, né? A gente tem que correr atrás quando a gente percebe a limitação. Acho que isso é importante. Então fica muito esse ponto para mim. O que eu acho que nós temos que superar é justamente a questão da formação. É algo que nós temos que ir atrás. Só dá para nós agirmos bem com formação e é muito importante que o professor tenha um agir consciente,
principalmente em questões tão urgentes para o mundo aí fora, né? Nós queremos que os nossos estudantes sejam para o mundo, e é uma questão que está para fora, está sendo discutida hoje. Quem quiser me encontrar por aí, então, voltando um pouquinho, adorei o programa, essencial, necessário, preciso. Agradeço muito a presença de todos. Quem quiser me encontrar por aí, @MarcosKeller na maioria dos lugares, @CobKeller lá no Instagram. O Instagram tem eu, tem meu gato, tem eu falando alguma coisa, às vezes eu falo de educação, às vezes não, às vezes é onde eu tô, o que eu tô comendo. Fica lá a opção de ver o dia a dia. Ai, não quero ver o dia a dia do Keller. Então tá tudo bem, relaxa, que estou aqui com vocês no Ar 43 todas as semanas. Então, pode me encontrar aqui também. E lá na escola. Andou por Suzano é pequeno, veio visitar, vai acabar me vendo em algum canto, dando aula em alguma escola. E a minha indicação eu também vou fazer aqui, vou me aproveitar, né? Porque a indicação é de uma coisa, é de um tema, mas que vai abranger várias possibilidades. Porque eu quero indicar aqui o Projeto Humanos. Projeto Humanos é uma série de podcast documental feita pelo meu querido o Ivan Mizanzuki, que ficou muito famosa recentemente por causa do caso Evandro, que é um caso muito bacana para quem quiser olhar, muito bacana pela história, para você olhar, porque é um caso terrível, horrível que aconteceu com criança, por aí vai. Alerta de gatilho para quem para quem for dar uma olhada. Tem documentário também no G1. Mas não é sobre o Projeto Humanos do caso Evandro que eu quero dizer. A segunda temporada do Projeto Humanos, quando o Ivan ainda estava entendendo, né? Ele estava saindo dos podcasts de design e entendendo o trabalho jornalístico, foi dar uma olhada sobre o que foi os conflitos pós 11 de setembro no Oriente Médio. Então foi dar uma olhada sobre a guerra na Síria, sobre o que era o auto-intitulado Estado Islâmico naquele momento, o que foi a Al-Qaeda, entre outras questões. Então ele deu uma olhada ali. E foi muito interessante porque é uma série de entrevistas com diversas pessoas que ou participaram ativamente, ou estiveram lá, ou sofreram com as consequências do que foi o 11 de setembro, do que foi a guerra naquela região, do que foi aquele momento. É de 2016, se eu não me engano, os áudios, o programa. Então é um pouco antigo, mas várias das questões que estão ali ainda não estão resolvidas. São várias das questões ainda impactam. E é muito bacana porque você tem, por exemplo, a fala da Paula Zara, que é uma brasileira que foi revertida ao islamismo aqui no Brasil, e se entendeu ali, e ela está explicando como que é a diferença cultural, né, de ser brasileira e ser islâmica. Você tem também o Homero Aziz, que é um pastor brasileiro que trabalha num campo de refugiado na Jordânia na época, e ele está dizendo aquele dia a dia. Você tem, inclusive, o caso do Francesco Tessitori, que é um brasileiro que lutou ao lado dos Estados Unidos na guerra do Afeganistão, dos piores conflitos que você teve naquele momento. Então, ter uma visão sobre isso é algo que amplia muito o mundo. Eu me lembro muito do momento em que eu estava almoçando e ouvindo o áudio, e num dos relatos eu não aguentei, me emocionei muito naquilo, a ponto de que veio a garçonete me trazer um lenço. Você vê o estado em que eu estava, assim, ela veio trazer um lenço, eu falei, capaz, né? Acho que ela achou que eu estava chorando por amor, né? Uma coisa perdida, não, eu estava chorando, né? Pelos problemas que o mundo enfrenta. Mas é muito humano a forma como é tratado, por isso chama Projeto Humanos, né, pelo Ivan. E é muito intenso. E é uma realidade que eu não fazia ideia. É algo que estava muito distante do meu dia a dia, que ainda está, mas que foi muito importante para mim tomar uma consciência, né, sobre o que está acontecendo, mesmo que haja muito pouco que eu possa fazer como pessoa, eu posso, ainda como ser humano, me unir na dor, no amor, no apoio, né? Acho que isso também é algo muito importante para a nossa humanidade e para a nossa sociedade no geral. No mais, muito obrigado a essa mesa aqui presente, muito obrigado pela Editora do Brasil trazer esse programa incrível e importante para a discussão e para a formação dos professores. Amei, adorei estar aqui conversando com vocês. No mais, eu sou o Marcos Keller e até semana que vem. Este programa foi apresentado por Marcos Keller e Regiane Taveira. Gravação e edição, Agência Bowie. Produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil.